Olá, meus amigos, muito especial aos trabalhadores, irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier. Aqui estamos mais uma vez para dar início a um novo capítulo do livro No Mundo Maior, pelo Espírito André Luiz, psicografia do nosso amado Francisco Cândido Xavier. Antes de iniciar o 11º capítulo, eu gostaria de agradecer os irmãos que estão assistindo. Continue, assistindo todos os programas do nosso canal. Visite o nosso site, que está lindíssimo, www.gefx.com.br. Deem sempre um like, diga lá que gostei, para a gente ver como é que estão os nossos trabalhos, a receptividade, Então, nós vamos iniciar. A vez passada nós estudamos, nós lemos juntos o 10, Dolorosa Perda, que é a história da Cecília, que cometeu um aborto, e aí, através desse ato, ela desencarnou e seguiu, junto com aquela entidade, que ela danou, um processo de obsessão ferrenha, seguiram para a espiritualidade, Então, mesmo com a interferência da mãezinha tão querida, que deu tantos conselhos, ela também não ouviu. A raiva, o ódio que ela trazia, principalmente daquela a entidade que do passado estiveram juntos, foi mais forte, Mas hoje nós vamos falar de sexo. É outro trabalho bem profundo, Vamos lá, então. Ainda sob a impressão desagradável, colhida do drama de Cecília, acompanhei Calderaro a curioso centro de estudos, onde elevados mentores ministravam conhecimentos a companheiros aplicados ao trabalho de assistência na crosta. Isso aqui é o tipo de uma aula, muito lindo sobre isso. Mas vocês perceberam que o André ainda estava tocado, com toda aquela situação que ele vivenciou na moça, na Cecília? Vamos continuar aqui agora, Não é templo de revelações avançadas, informou o instrutor, mas instituição de socorro eficiente às ideias e empreendimentos dos colaboradores militantes nas oficinas de amparo espiritual. Cátedra de amizade, criada para discípulos a quem o esforço perseverante enobrece. Ante minha indagação de aprendiz, continuou bondoso, esses amigos reúnem-se uma vez por semana a fim de ouvirem mensageiros autorizados no tocante a questões que interessam de perto o nosso Ministério de Auxílio aos Homens. Estimo teu comparecimento hoje, porquanto o emissário da noite comentará problemas atinentes ao sexo, uma vez que estudas nesses dias os enigmas da loucura. Com um tempo curto para a realização de experiências diretas, a palestra vem ao encontro de nossos desejos. Não foi possível maior conversação preliminar. O assistente observou que os trabalhos já estariam iniciados. Seguimos, por isso, sem maiores delongas. Com efeito, encontramos a Assembleia em plena função. Pouco mais de 200 de companheiros do nosso plano ouviam, atenciosos, iluminados, condutor de alma. Olha só, tem que ter uma grandeza de espírito para falar de um assunto desse na espiritualidade, E dar uma aula também, Porque é uma aula mesmo, Vamos lá. Sentamo-nos, por nossa vez, respeitosamente à escuta. O portador da sabedoria, cercado de viva luminosidade, prelecionava sem afetação, palavra bem timbrada, penetrando-nos o íntimo pela inflexão da sinceridade. Falava simples. No exame das causas da loucura, entre individualidades, sejam encarnadas, sejam ausentes da carne, a ignorância quanto à conduta sexual é dos fatores mais decisivos. A incompreensão,
humana dessa matéria equivale à silenciosa guerra de extermínio e de perturbação que ultrapassa de muito as devastações da peste referidas na história da humanidade. Olha só, bem atual esse assunto, hein, meus irmãos? Você sabe que só a epidemia de bubões no século VI da nossa era, chamada peste justiniana, eliminou quase 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. Foi a primeira epidemia, né? A primeira epidemia que apareceu na história, né? Então vejam só, depois houve uma igual mais adiante, né? Mas essa foi a primeira, entendeu? Eliminou 50 milhões de pessoas. Olha só, vejam só. E aqui está bem claro, né? Que a incompreensão humana dessa matéria que equivale à silenciosa guerra de extermínio e de perturbação. Isso tudo, né, oriundo dos sentimentos, né? Sentimentos inferiores que nós trazemos, né? Que a gente tem que lutar muito, né? Ao longo da nossa vida. Mas vamos continuar, que é bem interessante. Pois esse número expressivo constitui bacatela, olha só, bacatela, comparado com os milhões de almas que as angústias do sexo dilaceram todos os dias. Problema premente esse que já ensandeceu muitos cérebros de escola. Não podemos atacá-lo a tiros de verbalismo, de fora para dentro, a moda dos médicos superficiais que prescrevem longos conselhos aos pacientes, tendo, na maioria das vezes, absoluto desconhecimento da enfermidade. Porque a pessoa passa a ficar enferma, né, devido à parte sexual, né? Porque é um desvario que às vezes as pessoas não têm controle, né? Então é isso aí. Vamos continuar, que é bem interessante. Agora que nos distanciamos das imposições mais rígidas da forma, sem nos libertarmos, contudo, dos ascendentes fundamentais de suas leis, que ainda nos subordinam às manifestações, compreendemos que os enigmas do sexo não se reduzem a meros fatores fisiológicos. Não resultam de automatismo nos campos de estrutura celular, quais aqueles que caracterizam os órgãos genitais masculinos e femininos. Em verdade, substancialmente idênticos, diferenciando-se unicamente na expressão de sinalética, na expressão que sinaliza, né? Quem é um, quem é outro, né? A esse respeito, formulamos conceitos mais avançados. Se aí residem forças procriadoras dominantes, atendendo aos estatutos da natureza terrestre, reguladores da vida física, temos na inquietação sexual fenômeno peculiar ao nosso psiquismo, em marcha para superiores zonas da evolução. Hoje em dia já os estudos também nessa área estão mais avançados, né? Mas ainda continua muitos problemas sobre isso, né? E as doenças que também que aconteceram, né? Há uns anos atrás aí, derivado também do sexo, né? Todo ligado ao sexo, né? Doloroso é, porém, verificar a desarmonia em que se afundam os homens, com sombrios reflexos nas esferas imediatas da luta carnal. Inúmeros movimentos libertadores instalaram através dos séculos no anseio da vida melhor. Guerras sangrentas de povo contra povo, revoluções civis espalhando padecimentos, inomináveis têm sido alimentadas na terra no curso do tempo em nome de princípios regeneradores, segundo os quais se abrem novas conquistas do direito do mundo. No entanto, o cativeiro da ignorância no campo sexual continua escravizando milhões de criaturas. Escravizando, né?
Inútil é supor que a morte física ofereça a solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio, que entregam o corpo aos desregramentos passionais. A loucura em que se debate não procede de simples modificações do cérebro, dimanam de desassociação dos centros perispiríticos, o que exige longos períodos de reparação. Vejam só. Indiscutivelmente, para a maioria dos encarnados, a fase juvenil das forças fisiológicas representa delicado estágio de sensações, em virtude das leis criadoras e conservadoras que regem a família humana. Isso, porém, é acidente e não define a realidade substancial. A sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma em sublime organização. Vejam só, na alma, né? Em sublime organização, é isso aí. Na esfera da crosta, distingue-se homens e mulheres segundo sinais orgânicos específicos entre nós. Prepondera ainda o jogo das recordações da existência terrena em trânsito. Como nos achamos para as regiões mais altas, nestas sabemos, porém, que a feminilidade e masculinidade constituem características das almas acentuadamente pacíficas ou francamente ativas. Compreendemos destarte que na variação de nossas experiências adquirimos gradativamente qualidades divinas, como seja a energia e a ternura, a fortaleza e a humildade, o poder e a delicadeza, a inteligência e o sentimento, a iniciativa e a intuição, a sabedoria e o amor, até lograrmos o supremo equilíbrio em Deus. É uma trajetória. Imagina, né? Quando a gente alcançar isso tudo, né, meus amados? Quando chegarmos lá num estágio de espíritos melhores, né? Trabalhar isso aqui vai ser muito lindo, né? Que nós vamos adquirindo, como diz aqui, gradativamente qualidades divinas, né? Vai indo devagarinho e a gente vai se renovando, né? E quando a gente começa a se conhecer, se olhar para dentro, né? Fazer um trabalho de transformação, essas coisas vêm mais rápido, a gente sabe disso, né? Vamos lá. Convictos dessa realidade universal, não podemos esquecer que nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra, qualquer que seja a sua forma de expressão, será destruída, senão transmudada no estado de sublimação. As manifestações dos próprios irracionais participam do mesmo impulso ancestral. Nos povos primitivos, a eclosão sexual primava pela posse absoluta. A personalidade integralmente ativa do homem dominava a personalidade totalmente passiva da mulher. E era bem assim mesmo, né? Muito além, a mulher era dominada, né? Era uma questão bem profunda essa questão da mulher nos tempos atrás, né? O trabalho paciente dos milênios transformou, todavia, essas relações. A mulher mãe e o homem pai deram acesso a novos sopros de renovação do espírito, com base nas experiências sexuais. A tribo converteu-se na família. A taba metamorfoseou-se no lar. A defesa armada cedeu ao direito. A floresta selvagem transformou-se na lavoura pacífica. A heterogeneidade dos impulsos nas imensas extensões de território abriu campo à comunhão dos ideais na pátria progressista. A barbárie ergueu-se em civilização. Os processos rudes da atração transubstanciaram-se nos anseios artísticos que dignificam o ser. O grito elevou-se ao cântico e, estimulada pela força criadora do sexo, a coletividade humana avança vagarosamente, embora para o supremo alvo do divino amor.
Da espontânea manifestação brutal dos sentidos menos elevados, a alma transita para a gloriosa iniciação. E é uma caminhada evolutiva, até nessa parte, né? Porque o sexo abrange tudo, né? Até um sentimento elevado está ali, né? Não é falta de amor, muito pelo contrário, o amor está ali, né? Então é um trabalho que o espírito está desenvolvendo há milênios, né? Somos nós, né? Aqui, ó, trabalhando, né? Para mudar isso tudo, né? Desejo, posse, simpatia, carinho, devotamento, renúncia, sacrifício constituem aspectos dessa jornada sublimadora. Por vezes a criatura demora-se séculos, existências diversas de um estado, de uma estação a outra. Raras individualidades conseguem manter-se no posto da simpatia com equilíbrio indispensável. Muito poucas atravessam a província da posse em duelos cruéis com o monstro do egoísmo e do ciúme, as quais se entregam desvairadamente. Reduzido número percorre os departamentos do carinho sem se algemarem por largo trecho, nos gnomos do exclusivismo. E, às vezes, só após milênios de novas cruciantes e purificadoras consegue a alma alcançar o zenite, quer dizer, o estágio mais alto, né? A altura. Luminoso do sacrifício para a suprema libertação, no rumo de novos ciclos da unificação com a divindade. Essa questão aqui do nosso crescimento espiritual para a divindade é aquela questão de não se escravizar. Porque a gente se escraviza, muitas vezes fazendo o que a gente gosta, escravidão mesmo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem que se perguntar, e através do trabalho espiritual a gente vai conquistando isso, meus amados. Através do conhecimento dessa doutrina, lendo livros como esse, vai abrindo o nosso espírito para conhecer isso. Então, a abençoada doutrina, né, que nos leva a esse discernimento, né, porque o sexo está em estudo. Né, fazem estudos que desde que o bebê nasce, né? Então, mas a gente tem que aprender a ter equilíbrio. E é isso aí, é equilibrar-se, né? Vamos lá. O êxtase do santo foi, um dia, mero impulso, como o diamante lapidado, gota celeste eleita para refletir a claridade divina. Viveu na aluvião, ignorado entre seixos brutos. Claro está que, assim como se submete o diamante ao disco do lapidário para atingir o pedestal da beleza, assim também o instinto sexual, para coroar-se com as glórias do êxtase, há que dobrar-se aos imperativos da responsabilidade, às exigências da disciplina, aos ditames da renúncia. Está aqui, olha que lindo esse parágrafo, esclarecendo bem essa questão, né? Muito bom mesmo. Essas conclusões, contudo, não nos devem induzir a programas de santificação compulsória no mundo carnal. Nenhum homem conseguiria negar a fase da evolução em que se encontra. Não podemos exigir que o Hotentote, que era aquele tipo um primitivo, vamos dizer assim, né? Lá na África do Sul, que ele está dando esse exemplo, inculto, envergue a beca de um catedrático. E é isso aí. E se ponha de um dia para o outro a ensinar o direito romano. Está bem claro isso aqui. A natureza também não dá saltos, né? Nem a nossa evolução vai dar saltos, é tudo aos pouquinhos. Irrisório seria, pois, reclamar do homem de evolução mediana a conduta do santo. É verdade, né? A natureza, a representação da inesgotável bondade, é mãe benigna que oferece trabalho e socorro a todos,
os filhos da criação. Sua determinação de amparar-nos é sempre tanto mais forte quanto mais decidido é o nosso propósito de progredir na direção do bem supremo. Não desejamos, portanto, preconizar no mundo normas rigoristas de virtude artificial, nem favorecer qualquer regime de relações inconscientes. Nossa bandeira é, sobretudo, a do entendimento fraternal. Trabalhemos para que a luz da compreensão se faça entre os nossos amigos encarnados, a fim de que as angústias afetivas não arrojem tantas vítimas à voragem da morte, intoxicados de criminosas paixões. É verdade. Devido à incompreensão sexual, incontáveis crimes campeiam na terra, determinando estranhos e perigosos processos de loucura em toda a parte. De quando em quando, uma que outra vítima procura os hospitais de alienados, submete seu tratamento médico, como operário que traz à oficina de concertos seus instrumentos danificados. Nos hospícios encontramos, porém, tão somente aqueles que desgalgaram até o fundo do abismo, amargurados e vencidos. Milhões de irmãos nossos se conservam semiloucos nos lares ou nas instituições. São os companheiros incapazes do devotamento e da renúncia, a submergirem pouco a pouco no caliginoso, temeroso, né? Tijuco das alucinações, de mente desvairada, fixa no socavão. Socavão é uma furna, né? Uma cova que a pessoa se enfia, né? E é mais ou menos isso aqui. Da subconsciência, perdendo-se no campo dos automatismos inferiores. Vejam só. Obstinando-se no conservarem deprimentes estados psíquicos, o ciúme, a insatisfação, o desentendimento, a incontinência e a leviandade alastram terríveis fenômenos do desequilíbrio. Olha só, o ciúme doentio é terrível, até para as outras pessoas conviver, né? É difícil, porque a pessoa ela projeta na cabeça coisas que ela começa a ver coisas que não existem. E aí aquilo ali dana, né? A coitadinha não consegue, a criatura não consegue se desvencilhar daquilo, chega até aqui, como diz, o desequilíbrio total. É isso aí. Inquietantes quadros mentais se pintam na terra, compelindo-nos a estafante serviço socorrista, de modo a limitar o círculo de infortúnio e de pavor dos que se lançam incautos a temerar as aventuras do sentimento animalizado. Sentimento animalizado, é isso aí que leva as pessoas, né, ao desequilíbrio. Não solucionaremos tão complexo problema do mundo, simplesmente à força de intervenção médica, embora seja admirável a contribuição da ciência no terreno dos efeitos, sem atingir, contudo, a intimidade das causas. A personalidade não é obra da usina interna das glândulas, mas produto da química mental. Olha só. A personalidade não é obra da usina interna das glândulas, mas produto químico mental. Vejam só, bem interessante, bem profundo, né? A endocrinologia poderá fazer muito com injeção de hormônios, à guisa de pronto-socorro às coletividades celulares, mas não sanará lesões do pensamento. A genética, mais hoje, mais amanhã, poderá interferir nas câmaras secretas da vida humana, perturbando a harmonia dos cromossomos, no sentido de impor o sexo ao embrião. Todavia, não atingirá a zona mais alta da mente feminina ou masculina, que manterá característicos próprios, independentemente da forma exterior ou das convenções estatuídas. A medicina inventará 1000 modos de auxiliar o corpo atingido em seu equilíbrio interno. Por essa tarefa edificante, ela nos merecerá sempre sincera admiração e fervente amor. Entretanto, compete a nós outros praticar a medicina da alma,
que ampare o espírito enleado nas sombras. Porque a cura só depende de nós, está bem claro aqui, né? A cura está dentro de nós. É através do equilíbrio, é através da mente sã, é através de cuidar os pensamentos. Está bem claro aqui, né, meus amados? Que coisa bem linda isso aqui, né? É mistério acender em derredor dos nossos irmãos encarnados na Terra a luz da compaixão fraterna, traçando caminhos definitivos à responsabilidade individual. Haja mais amor ante os vales da demência do Instituto, e as derrocadas cederão lugar a experiências santificantes. Verdade, né? Como fazer valer o abençoado serviço do médico à vítima da angústia sexual se tem a defrontá-lo vibrante a hostilidade da família? Como salvar doentes da alma numa instituição de benemerência se o organismo social esmaga os enfermos com todo o peso de sua opinião e de sua autoridade? Naturalmente, constituiria pieguice rogar à sociologia a transformação imediata de seus códigos ou impor à sociedade humana certas normas de tolerância incompatíveis com as suas necessidades de defesa. Não podemos manter louvável serviço de compreensão mais ampla, melhorar as disposições de nossos amigos encarnados na crosta do mundo e despertá-lo lentamente para a solução que nos interessa a todos. O amor espiritualizado, filho da renúncia cristã, é a chave capaz de abrir as portas do abismo para onde rolarem e rolam milhares de criaturas todos os dias. O amor espiritualizado. Olha que coisa bem abençoada, né? E nós precisamos espiritualizar muito o nosso amor. Porque esse amor espiritualizado, o que é, meus amados? É o amor do Cristo, que nos deixou esse legado da Boa Nova, né? Que a gente tem que estudar, tem que penetrar naquele livro e fazer, né, umas reflexões diárias sobre aquilo ali. É verdade, está aqui, ó, né? Só o amor espiritualizado, filho da renúncia cristã, tá aí, porque o cristianismo muitas vezes é renunciar a certas coisas, a renunciar até certas coisas danosas que a gente às vezes não se dá conta que faz parte da gente e que a gente precisa modificar. É bem assim. Vamos continuar. Distribuamos a bênção do entendimento entre os homens, estendamos mão forte a todos os espíritos que se encontram prisioneiros do distúrbio das sensações, fazendo-lhes sentir que as oficinas do trabalho renovador permanecem abertas a todos os filhos de Deus, aperfeiçoando-lhes os sentimentos, sublimando-lhes os impulsos, dilatando-lhes a capacidade espiritual. É isso aí. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos essa força interna, essa centelha do Pai dentro de nós, que cada vez mais se faz necessário vibrar e brilhar, né? Para que a gente se liberte de tantas coisas, né? Sentimentos que a gente às vezes não se dá conta que precisa renovar. É a transformação íntima. É isso aí, né? Bem, vamos lá que tem mais lição. Lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo em face do amor, quais são os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento. Não mais do que aparelhamento da exteriorização. Erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. Aqui está bem claro, não é só sexo, não. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Insta a fugir às aberrações e aos excessos. Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e ser amados. Por vezes, vigoram para muitos deles, temporariamente, os imperativos da prova benéfica, os deveres do estatuto expiatório.
as exigências do serviço especializado, em que estudantes, devedores e missionários se obrigam a longas fases de fome e sede do coração. Isso, porém, não representa obstáculo ao amor. Jesus não partilhou o matrimônio normal na terra, e, no entanto, a família do seu coração cresce com os dias. Suas forças não geraram formas passageiras nos círculos carnais, e, contudo, suas energias fecundantes renovaram a civilização, transformando-lhes o curso, prosseguindo até hoje no aprimoramento do mundo. Simbologia sublime transparece da conduta do mestre, que desse modo se inclinou para os vencidos da convenção humana, solitários e humilhados, fazendo-lhes ver que é possível cooperar na extensão do infinito bem, amando-o, abnegando-se com exclusão do egoísmo e do propósito inferior de serem amados, segundo os caprichos próprios. E é que nem aquela prece do Francisco de Assis, né? É amando, né, que seguimos vitoriosos para a vida eterna. Aquela prece é linda, né? Que ele fala que perdoando, que ele quer perdoar, prefere perdoar do que ser, né, perdoado, porque é bem forte. Ser amado, amar do que ser amado. E é isso que nós precisamos. Não exigir amor dos outros, só amar. E com esse amor no coração, que nós todos temos dessa doutrina, esse amor no coração que nós todos temos, a nossa casa espírita, que está fechada fisicamente, mas aberta espiritualmente, nos unindo diariamente nesses programas do nosso canal, que estamos aqui, né, presentes, nos unindo cada vez mais como trabalhadores daquela seara. Então, meus amados, muito obrigada por mais esse trabalho. Inscrevam-se no nosso canal, bota lá um gostei, né? E continue nos motivando esse canal em benefício ao nosso grupo espírita. Até a próxima. Deus conosco sempre. Que assim seja.